Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre algo que, através de um sonho, Deus me pediu para gravar este vídeo. Vamos fazer um breve estudo sobre a palavra servir a dois senhores, que foi quando eu acordei e eu já acordei com essa palavra na minha mente, né? Que é servir a dois senhores. Onde está escrito isso? Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon seria o deus da prosperidade, seria basicamente dinheiro, né? Então, o que seriam esses dois senhores? Seria Deus ou Mamon, que é o deus da prosperidade, que é o dinheiro, que são as riquezas, né? Basicamente. Algumas vezes nós pensamos que podemos fazer as coisas de Deus e também compactuar com um acúmulo de riquezas. Mas isso não é verdade. Não existe meio termo para Deus, ou você ama Ele, ou você ama o dinheiro. Eu não estou falando que é para você desprezar completamente o dinheiro, a ponto de você não pagar as suas contas, a ponto de você não pagar a sua alimentação, seu transporte para trabalhar. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre riquezas e bens materiais em excesso, né? Que muitas vezes o dinheiro a gente precisa dele para pagar algumas coisas, mas a partir do momento que a gente deixa o dinheiro como base de tudo, ou que a gente acumula riquezas somente aqui nessa terra, a gente vai estar perdendo e a gente não vai estar servindo a Deus. Porque se a gente serve ao dinheiro, se a gente serve às riquezas, idolatra essa riqueza, idolatra o dinheiro, idolatra a prosperidade, a gente não está pensando na eternidade. A gente só está pensando no agora, no presente. E mais uma vez eu não estou falando sobre desprezo total do dinheiro, mas eu estou falando daquela pessoa que é maníaca por dinheiro. Aquela pessoa que acumula muitos bens e muitas riquezas, né? E acaba sendo por vezes ganancioso, né? E a partir do momento que a gente fala em riquezas excessivas, a gente está falando sobre o mundo também. Tem uma referência que está em 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente não pode amar a Deus e amar as coisas desse mundo, porque o mundo acaba te puxando, porque tem muitas atrações, tem muitas coisas confortáveis, entre aspas, nesse mundo. Só que aí estaríamos desprezando a Deus. Não é à toa que Jesus fala na passagem bíblica que para seguir a Ele precisa tomar a cruz, renunciar a nós mesmos e segui-lo. Renunciar a nós mesmos não é fácil, mas se a gente quiser um caminho, ir para um caminho de Jesus, seguir a Jesus 100%, que tem que ser 100%, a gente estaria acreditando em Deus, confiando na provisão de Deus e não se preocupando muito com o acúmulo de bens, porque em 1 João capítulo 2, versículo 17 diz: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, por que a gente não deve amar esse mundo mais do que a Deus? Por que a gente não pode ficar no meio termo? Porque um vai acabar puxando
o outro. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é a nossa carne. Então, que a gente possa ter uma mente de eternidade, que a gente não possa ter uma mente de presente, de algo que está aqui e agora. Riquezas, prazeres, atitudes, situações, comportamentos que não refletem o caráter de Cristo. Não vale a pena. Porque o mundo vai passar, é passageiro. Mas aquele que confia em Deus, confia que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, esse sim, esse ele vai ter uma mente, uma mentalidade de eternidade, uma mentalidade de eu estou nesse mundo por passagem, mas eu espero a volta de Cristo, eu espero Jesus, eu espero a eternidade. Eu estou aqui somente para fazer a vontade de Deus, meu Pai. Então, como eu posso saber que eu estou servindo a Deus? Colocando Ele como prioridade, fazendo a vontade de Deus, porque, como diz na palavra, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Crendo que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador, abandonando as práticas antigas, que é as más obras, e diariamente não digo sacrificando, mas diariamente renunciando a você mesmo. Essas coisas, se você parar para pensar, você vai discernir se você está servindo a Deus ou servindo a riquezas, servindo a Deus ou servindo a este mundo. Amém, irmãos? E eu gostaria de falar um apelo, de dar um apelo aqui. Que escolha quem você vai servir para o resto de sua vida. Você tem essa oportunidade hoje para você escolher quem você vai servir para o resto de sua vida. Vai ser a Deus ou vai ser aos bens? Vai ser a Deus ou vai ser a este mundo? Vai ser a Deus ou vai ser os prazeres? Quem você vai servir para o resto de sua vida? E não adianta falar, eu vou servir a Deus, eu creio em Deus. Crer em Deus até o diabo acredita. Ou seja, não adianta só crer, mas precisa viver. Não é verdade? Então, que a gente possa estar refletindo sobre isso, sobre quem nós serviremos, quem você vai servir para o resto de sua vida. Que você tenha essa reflexão e para você que por algum motivo está sem esperança, eu quero te dizer aqui que ainda há esperança em Cristo Jesus. E Jesus, ele está esperando você mesmo que parou até aqui no final deste vídeo. Jesus, ele te ama, sua vida é importante. Venha para ele porque a melhor coisa é estar com Cristo, que por mais que a gente tenha aflições e lutas, mas a gente sabe que há um Deus, há Jesus que está ali nos protegendo, que está ali cuidando de nós, que não somos órfãos. Venha para Jesus, abandone o pecado e venha para Jesus, que Ele está te esperando, amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e até o próximo vídeo. Tchau!